documentário do Michael Moore, para mim, eh, era o que deveria ter vencido o prémio de melhor documentário. Porquê é que eu digo isto? Porque o documentário que venceu o prémio é um filme sobre, de facto, pronto, as questões das torturas no Iraque, eh, mas estamos a falar no ano de 2007. A notícia das torturas no Iraque, como na prisão de Abu Ghraib, por exemplo, já tinha sido noticiada por Seymour Hersh em 2004. Não é? Ou seja, isto é um documentário que sai 3 anos depois e com uma. Ou seja, este documentário que vence o Oscar, o Táxi para a Escuridão, ele sai 3 anos depois e lembrar que no momento. eh, Esperem aí que eu estou aqui com uma questão da câmara, desculpem lá. Opa, opa, estou com a câmara congelada, não estou? Esperem aí. Dê-me só um momento, por favor. O que é que se passa aqui? Ora, isto é ele. Pronto, ok. O Luís voltou. O Luís está de regresso. Muito bem. Estás com um filtro amarelo? Ainda está a recuperar aqui as cores. eu tive que apagar a luz por causa do calor. Pá. Está muito calor e a luz estava-me a fazer aflição. Então o que acontece? Este ano, 2007, e do fim de 2007 até o início de 2009, foi o ano da crise, não é? Vocês lembram-se do subprime, não é? Tudo mais. O que acontece? Foi muito interessante que este documentário, que venceu o prémio em vez deste ciclo do Michael Moore, tenha sido sobre os casos das torturas num ano em que estas atenções estavam muito divididas para outros temas importantes, né? Que estavam a concorrer no momento, né? E a verdade é que era um tema já, digamos, algo antigo, né? Já este tema do filme Psycho, não é? Que é a questão do sistema de saúde dos Estados Unidos, era algo que de facto ia ao fundo da questão e muito importante para a conjuntura dos Estados Unidos e, digamos, se nós analisarmos o que é que aconteceu, mesmo assim, desde 2007 para 2025, né? Estamos a falar de 18 anos, o quanto piorou a situação de saúde nos Estados Unidos e como tudo isso poderia ser evitado se documentários como este tivessem a devida atenção que merecia, né? Luís Filipe, só um rápido. Força. De quando foi lançado este filme até hoje, a esperança média de vida nos Estados Unidos baixou. Exato, Aliás, e a China ultrapassou os Estados Unidos, por exemplo, como um dado interessante, não é? Então, quais são os temas importantes aqui a salientar? Um dos temas, ou seja, há muitas histórias que são analisadas ao longo do documentário, mas um dos temas principais é a questão das seguradoras de saúde e a forma como o lucro é colocado acima da vida. Aqui é um tema comum ao Miguel, ao bocado estávamos a falar o lucro também no teu caso, ou seja, a realpolitik e os direitos humanos, né? E aqui o lucro acima da vida, estamos aqui com E, posições semelhantes, né? e nada mais oportuno, Luís Filipe, só rápido. A United Health, que é a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos e prestadora de serviços de saúde, cotada em bolsa no índice Dow Jones, que é das 20 maiores empresas americanas, está com um problema gravíssimo. Foi assassinado o seu CEO e está a enfrentar uma série de processos em tribunal que põe em causa todo o modelo de privado de saúde tal e como ele existe nos Estados Unidos hoje em dia. É um caso Exatamente. importantíssimo. A United Health, nos últimos meses, perdeu 30% ou 40% do seu valor, ou mais, 60%, acho eu. Já pode-se confirmar, mas é excelente teres trazido este tema e este comentário, porque estamos mesmo numa situação no olho do furacão, digamos, em termos da crise de saúde e do sistema de saúde privado que os Estados Unidos têm. Isso. E eu não queria deixar de fazer o paralelismo entre a situação dos Estados Unidos e aquilo que se quer fazer também aqui na Europa, que cada vez mais se perde do ponto de vista da qualidade da saúde e cada mais a cada
cada dia somos mais levados a acreditar que temos que seguir a direção do serviço privado, quando os Estados Unidos já provaram que de facto não funciona, não é? Então, aqui existe, em primeiro, essa questão das seguradoras de saúde, né? Ou seja, o ciclo dedica uma parte significativa da narrativa a expor as práticas das seguradoras de saúde nos Estados Unidos. O documentário, ele argumenta que o modelo de negócios dessas empresas ele é intrinsecamente falho. Porquê? Porque o lucro, como nós estávamos a dizer, ele é tem prioridade em detrimento da saúde dos segurados. E depois temos aqui várias críticas por pontos que podemos fazer, que é, o documentário mostra como é que a cobertura e como é que muitas vezes o seguro ele é negado, ou seja, ele apresenta casos chocantes de indivíduos que apesar de terem seguro de saúde, por exemplo, tiveram tratamentos médicos essenciais negados. E isto depois leva a sérias complicações de saúde e em muitos casos essas complicações trazem a ruína financeira e a falência, né? E depois, a pressão por lucros elevados dentro das seguradoras leva a que as seguradoras procurem sempre limitar os pagamentos da seguradora aos segurados, não é? Ou seja, isto é preciso que as pessoas entendam que as seguradoras têm um objetivo, não é? E é gastar o mínimo possível. Elas não estão lá para fazer favores, não é? Depois tem aqui outro ponto que é os investigadores privados e a previsão de risco. É uma coisa muito interessante no documentário, porque o Michael Moore revela que as seguradoras contratam investigadores, sejam eles internos, que trabalham diretamente para a empresa, ou externos, e estes investigadores aquilo que fazem é encontrar motivos nas pessoas para negar a cobertura do seguro. Ou seja, eles contratam, digamos, detetives privados para irem atrás das pessoas quando as pessoas ativam um seguro de saúde, basicamente, não é? Então elas tentam encontrar, digamos, um problema de saúde que, ao preencher o formulário do seguro, as pessoas tenham mentido ao preencher, não é? Então aqui existe, digamos, muitas formas de tentar fugir com a responsabilidade, mas reparem da dureza, não é? Da maldade que é termos que contratar investigadores privados para irem atrás das pessoas e procurarem esses detalhes. Não é? É certo que nos Estados Unidos, uma vez que começou a utilizar as seguradoras em larga escala para muitas áreas, o próprio povo americano foi sendo cada vez mais levado a procurar também formas de aldrabar o sistema, não é? Porque é a dificuldade e a forma como eles têm que enfrentar um sistema difícil também leva também as pessoas a procurarem formas de o tentar aldrabar de alguma forma, não É uma sociedade em litigação absoluta. é? Toda É a isso gente a mesmo, litigar. isso. Outro ponto, é de facto a perda de cobertura, não é? Ou seja, mesmo aqueles com cobertura de seguro, de um momento para o outro, podem encontrar-se numa posição desamparada. Ou seja, o documentário ele ilustra situações em que a cobertura ela é perdida no meio das necessidades médicas e deixam os pacientes de um momento para o outro com dívidas exorbitantes e sem sequer acesso a cuidados contínuos. Não é? Então, basicamente, é tirar-lhes o chão, digamos. Não é? Depois temos a questão da indústria farmacêutica, não é? Desculpem, hum, que é, como eu costumo dizer, da doença ao negócio, né? Ou o negócio da doença, como quisermos chamar. E o documentário mostra que a indústria farmacêutica também é alvo de críticas, porque a indústria farmacêutica ela é acusada no documentário de transformar a doença num negócio altamente lucrativo. Então existem aqui dois pontos interessantes. Um deles aos preços exorbitantes, ou seja, o filme destaca como os preços dos medicamentos nos Estados Unidos são significativamente mais altos em comparação com outros países desenvolvidos. Depois é argumentado que essa disparidade de preços não se deve primariamente à necessidade de financiar pesquisa e desenvolvimento, mas sim a táticas de marketing e à pressão para os lucros no mercado das ações. Não é? E depois tem outro problema que é a tal coisa disto virar um negócio é que depois existe uma prescrição excessiva de medicamentos, não é?
existe uma coisa interessante porque no documentário o Michael Moore, pronto, ele insinua, não é, que há de facto um incentivo à prescrição excessiva de medicamentos, mesmo quando eles não são necessários. E existe até um caso que é bem no fim do documentário, onde o Michael Moore pega numa série de funcionários, tipo bombeiros, polícias, funcionários de departamentos de empresas de segurança pública dos Estados Unidos, que tiveram no 11 de setembro, não é? Quando houve o ataque às Torres Gêmeas, e muitos desses profissionais ficaram com problemas crónicos. Porquê? Foi problemas de pulmões por causa de respirarem os atritos dos edifícios, problemas de stress pós-traumático, pessoas que destruíam os dentes com os nervos e isto também criava outro tipo de problemas. E, Tem esses então, o que é problemas todos. O pó do cimento e dos dentes. então o que é que aconteceu? O Michael Moore, quase no fim do documentário, quase numa provocaçãozinha ao governo dos Estados Unidos, leva estes funcionários a Cuba, coloca estes funcionários no Hospital Che Guevara. Todos eles são atendidos gratuitamente, só tiveram que dar o nome e data de nascimento, mais nada. Então muitos desses, a pessoa que sofria dos pulmões trouxe de lá as bombas da asma, montes de pacotes, custavam tipo 15 cêntimos ou 5 cêntimos, uma coisa assim, e trouxe N embora. A pessoa que estava com problemas de dentes saiu de lá com dentes novos. Havia uma pessoa que tinha N medicamentos por causa da prescrição abusiva e excessiva, e os médicos disseram-lhe que ele não precisava tomar aqueles medicamentos todos, que estavam medicamentos de facto em excesso e que É gigantesco o turismo médico, que vão ao Canadá buscar medicamentos e que vão a outros sítios para ter tratamentos médicos. É gigantesco dos Estados Unidos para fora. É gigantesco. isso. Então, existem aqui estas questões, não é? Também a indústria farmacêutica também é colocada em causa aqui no filme, não é? Depois, outra coisa muito interessante no filme é a comparação entre vários sistemas de saúde, ou seja, o Michael Moore mostra primeiro como é que as coisas funcionam nos Estados Unidos e dedica bom tempo a mostrar como é que funciona, vai bem fundo na questão das seguradoras e tudo isso, e como é que as pessoas sofrem só para conseguir ter um seguro de saúde. Aquilo parece tipo um milagre quando elas conseguem ter um seguro de saúde. E depois ele vai ao Canadá, vai ao Reino Unido, vai à França, depois no fim vai a Cuba, não é? E mostra a diferença do sistema de saúde dos Estados Unidos para sistemas de saúde ditos universais, não é? Existe aqui uma coisa muito interessante, porque existem alguns casos bem absurdos. Um desses casos é logo no início do filme, que é logo, acho que é logo mesmo a primeira cena do filme, que é um senhor que tem digamos, um pequeno celeiro de ferramentas, ou um pequeno local em casa com ferramentas, e sem querer cortou 2 dedos na serra, não é? E teve que ir para o hospital. E quando chega ao hospital, ele tinha seguro, né? Mas chegou lá, eles basicamente disseram que o seguro não cobria os 2 dedos, né? Ou seja, dos 2 dedos ele era obrigado a escolher, e havia uma tabela de preços para cada dedo. Um dos, um dos dedos custava $60.000, o outro custava $12.000, e ele foi obrigado a escolher um dos dedos e o outro dedo foi para o lixo. Este é só um dos casos absurdos, não é? E que nos devia todos deixar a pensar se é isto que nós queremos também para o futuro de Portugal, quando nós começarmos a ver cada vez mais um, avanços nesta questão de cada vez mais ir para a saúde privada. Isto também está acontecendo no Brasil, também estão a sucatear um bocadinho o SUS para também, de alguma forma, as pessoas aderirem cada vez mais aos sistemas privados. E depois existe aqui uma concertação das empresas de apresentarem sempre seguros de saúde nas contratações, para depois se justificar nos devidos parlamentos que afinal já há muitas pessoas com seguros de saúde e funciona. Mas muitos desses seguros são regalias das empresas e não são selecionados pelas pessoas, pelos trabalhadores.
E como Sim. isso é cada vez. Sim, sim, fala-me. Está? Não, é só para dizer que com a mudança da estrutura laboral, com o aumento dos part-times versus full-time, isso é uma das coisas que acaba logo. Portanto, nos Estados Unidos há uma crise de saúde adiante que tem que ver com a mudança da estrutura laboral e da introdução de IA e robótica, etc. As pessoas vão ter piores trabalhos e sem os chamados fringe benefits, que nos Estados Unidos, como tu e bem dizes, é importantíssimo para a pessoa estar empregada full-time com o seguro de saúde da empresa, porque é caríssimo se for privadamente fazê-lo, não é? Isso. Temos aqui o Horácio já dizia, Luís Ribeiro, isso já foi há 20 anos, agora está bem pior. Pois é precisamente por isso que eu estou a trazer este caso, porque isto já foi quase há 20 anos, as coisas pioraram, mas parece que as pessoas ainda não perceberam o tamanho da loucura que é de apostar nesta questão da saúde privada, não é? Mas é exatamente o que o Luís Filipe está a dizer, porque estamos numa altura crítica, é um momento pivotal. Hoje podemos medir isto com toda a certeza, isto é, o welfare state da Europa versus o salve-se quem puder dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o 40º, fui confirmar agora, 48º país em esperança média de vida, mas é o país que per capita gasta muito mais dinheiro do que os outros. O segundo país que mais gasta per capita, gasta quase 5 vezes menos per capita do que os Estados Unidos. E os Estados Unidos é o 48º país em esperança média de vida. Portanto, tirem as vossas conclusões sobre as benesses e os benefícios dos sistemas privados ou das PPPs. Sim, e depois existe outra questão muito que eu por acaso nem tinha aqui nos meus apontamentos, que não me lembrei na altura, mas isto aqui uma outra questão muito maliciosa por trás disto, que é a questão da, da, da seleção dos medicamentos que são feitas as patentes deles de medicamentos de doenças gravíssimas e esses medicamentos que deviam estar disponíveis para as pessoas, eles são depois vendidos mesmo a sistemas públicos no estrangeiro a dezenas de milhares de euros eh, nessas condições, ou seja, não é só a maldade daquilo já ser uma patente de um medicamento necessário, é a maldade de colocar os outros países a gastar um valor exorbitante em saúde para comprar um medicamento que, do ponto de vista da produção, custa alguns cêntimos ou alguns euros e pô-lo a vender por dezenas de milhares de euros por causa da sua patente, porque o objetivo do medicamento nunca foi a saúde, sempre foi o negócio, percebes? Então essa questão é que é muito maldosa e muito horrível, não é? Por trás disto. Mas bom, continuando aqui. Só para ilustrar o que tu estás a dizer rapidamente, Luís Filipe, não se lembram quando nos Estados Unidos começaram a informar que estavam a chegar às vacinas do bicho de 2020? O que é que o Presidente disse logo? Que vão escolher a dedo os países a quem vão fornecer, que vão escolher quem é que vai morrer e quem é que vai viver. Vejam bem, vejam bem esta situação. Agora imaginem-se num país que tem, digamos, capacidade para se vingar disso. Por acaso ninguém fez, mas imaginem, não é? E eu por acaso agora não me lembro do nome do filme, mas ainda tem um outro filme que eu depois vou encontrá-lo e vou trazê-lo para aqui para discussão, que é sobre a parte escura do desenvolvimento farmacêutico, que é a forma como os laboratórios de fármacos colocam as suas subsidiárias em países como em países africanos, na Índia, assim, porque podem fazer trials e se as pessoas morrerem, podem pagar $500 como indemnização, quando se fizessem na Europa ou nos Estados Unidos, teriam que pagar 50.000, $100.000 de indemnização por causa desses colaterais, digamos, né? Que eles gostam muito de chamar colaterais. É a temática do Constant Gardner, aquele filme. Então, existe também essa questão, que é a maldade que está por trás do desenvolvimento deste tipo de coisas. E depois é engraçado que são esses laboratórios que criam essas patentes e que depois cobram valores exorbitantes por esses medicamentos, com tudo negro, tudo o que é negro que está por trás, ainda por cima, não é? Muito bem. Ora, continuando.
Outros pontos-chave do documentário é de facto a desilusão dos cidadãos americanos, não é? Ou seja, um dos aspectos mais tocantes do documentário é que existe uma perda de esperança, frustração generalizada de muitos cidadãos americanos em relação ao sistema de saúde, não é? Depois o Michael Moore destaca histórias de pessoas que, apesar de trabalharem muito, pagam os impostos, têm tudo direitinho e de um momento para o outro, estão à beira da ruína, têm que fazer escolhas tipo, entre vida ou morte por causa dos custos médicos. Isso é uma coisa que é de loucos, não é? E depois ainda cria um sentimento de traição por parte do sistema que deveria protegê-los, não é? Ainda tem essa mágoa, não é? E depois, outro ponto interessante é uma das pedras basilares que quem criou esta forma de lidar com a saúde nos Estados Unidos, ou seja, uma pedra basilar que é o mito da escolha e da liberdade, não é? O Sico, ele questiona de facto a ideia de que o sistema de saúde americano oferece escolha e liberdade aos seus cidadãos, não é? O Michael Moore argumenta que essa escolha é de facto uma ilusão para a maioria. As opções são muito limitadas pelas seguradoras e pelos custos, não é? Então, de facto, a escolha e liberdade é, digamos, uma ilusão, não E é? até as circunstâncias, se uma pessoa tiver um acidente, não vai escolher, não é? Vai para o que está Pois, mais perto. exato, ainda tens essa questão. E depois, a verdadeira liberdade, segundo o filme, seria ter acesso garantido aos cuidados de saúde sem o medo constante de dívidas, sem o medo de negação de tratamento, não é? E por aí fora. E depois, outro ponto interessante é o papel dos políticos e o lobby das indústrias, não é? Embora não seja o papel, ou seja, embora não seja o foco principal no filme, o documentário ele sugere fortemente a influência do lobby das seguradoras e da indústria farmacêutica na política americana, não é? De forma muito subliminar, o filme levanta a questão de como as decisões políticas elas são moldadas pelos interesses financeiros dessas grandes corporações em detrimento do bem-estar do público, não é? E depois existe ali de facto a falta de vontade política para reformar o sistema, ou seja, isso é um tema rapidamente que podemos interligar aos interesses próprios dos políticos que estão a ganhar dinheiro com aquilo, então depois não têm vontade política para reformar esse sistema que se calhar é um sistema alternativo e que não lhes traria benefício, não é? E até porque há outro aspecto, só para concluir, Luís. Se os Estados Unidos é um exemplo gritante. Se os Estados Unidos mudassem para um sistema com governance mais público, são para aí 5 ou 7% do PIB que desabam. Já viste a quantidade de esquemas e de cartelização que há para organizar um negócio da saúde como eles têm? São 5 ou 7% do PIB que desaparecem. É Pois, brutal. pois. Pois é tal história que. Fala, Sofia, fala. Você comentou do lobby das corporações nessa Sim, questão. sim. O que ilustra muito isso foi a junção da Bayer com a Monsanto, justamente. Isso, A Bayer Excelente exemplo. farmacêutica, que lucra com a doença, e a Monsanto, que dissemina os agrotóxicos. E, Exatamente. É um ciclo inclusive, aqui fechado. o Brasil está completamente sem regulamentação para agrotóxicos. Tem mais de 5.000 tipos diferentes de agrotóxicos que são permitidos aqui. E nos outros países não passa de 300 tipos diferentes de agrotóxicos. Aqui todos estão liberados praticamente. E nos Estados E Unidos a também. gente Estados viu Unidos essa também. junção acontecer, né, da Bayer com a Monsanto. Ou Excelente. seja, Olha, by design cativam já uma parte do rendimento das pessoas pela indução de doença e depois do tratamento da doença há um ciclo fechado em que já estão 20% do rendimento das pessoas já estão ali cativados. sim, sim. É perpétuo. Está a doença na alimentação e depois a cura na farmácia, que normalmente não cura a doença, cura os sintomas. Isso é outro problema, que é, normalmente esses fármacos eles não curam as doenças, eles só atenuam os sintomas. Isso também é uma coisa importante. Olha, está aqui a minha mãe a trazer o filme que eu falei, olha. O filme Pois, Fiel Jardineiro. Constant Fiel Garner. Jardineiro. É este É, mesmo, exato. eu também disse isso, o Constant Garner. É Isso. o fiel jardineiro em português, Olha, sim. este é o tal filme que eu estava a falar, que fala da indústria das farmacêuticas e como eles levam os medicamentos. Por acaso, a atriz desse filme é a mesma que do Whistleblower.
Sim, é mesmo, é? É, A Rachel Weisz, né? exatamente, Rachel Weisz, exatamente. Existe aqui, por acaso, a Sofia falou num tema importante, que foi a questão da Monsanto, porque eu comentei um outro filme que fala sobre o Iraque. Uma das coisas que as pessoas não sabem é quando houve a invasão do Iraque, não foi apenas uma questão militar, não é? Os Estados Unidos tomaram conta do Iraque de forma completa e em todas as áreas, até na agricultura. Aquilo que aconteceu na agricultura no Iraque foi um escândalo gigantesco e que passou despercebido na opinião pública. Aquilo que aconteceu no Iraque foi a destruição de um dos sistemas mais antigos do mundo da agricultura, em primeiro lugar, porque o Iraque é muito antigo e tinha algumas das sementes mais antigas do mundo do ponto de vista da agricultura. O primeiro a ser descrito, Mesopotâmia. Depois tem a questão de as empresas que entraram logo no Iraque a fazer experiências na agricultura iraquiana foi a Monsanto. A Monsanto utilizou as chamadas sementes Terminator no Iraque. E o que é que são sementes Terminator? São sementes que dão a cultura que depois a própria cultura não dá novas sementes, ou seja, ela não permite reproduzir a agricultura, não é? Então este é um dos pontos muito, muito interessantes sobre o Iraque, porque muitas pessoas falam da morte do Saddam, da invasão do Iraque, mas não sabem que há uma coisa, aliás, uma, um projeto que ficou conhecido como as 100 Leis de Brennan, que era o nome do congressista que criou o projeto, e essas 100 leis de Brennan, ou 100 ordens de Brennan, já não sei exatamente qual é que é o termo mais correto, mas essas 100 ordens, elas falavam de a tomada da polícia iraquiana pelos Estados Unidos e parceiros, a tomada da agricultura, a tomada financeira, etc. Ou seja, basicamente era uma ocupação total. Então, aquilo que foi feito ao Iraque foi um roubo gigantesco e que passou muito fora da comunicação social. E é muito importante referir isto, uma vez que a Sofia falou da Monsanto, eu lembrei-me desse pequeno grande detalhe, não é? Bom, outra questão interessante, Já agora, que é, só um outro personagem que está muito envolvido nisso e que tem que gerar logo desconfiança é o Gates, Bill Gates. Portanto, sim, se ele está Bill envolvido Gates. nesse tipo de segmentos é porque coisa boa não pode ser. Sim, ele também está muito relacionado a essas coisas todas, é verdade. Depois existe aqui basicamente a criação de um ciclo vicioso que é este, não é? Que eu vou pôr aqui, não é? O que é que acontece? Olhando aqui para o quadradinho de cima, o sistema americano já tem maus hábitos com origem nesse sistema, ou seja, esses maus hábitos da alimentação, os maus hábitos da pressão do trabalho, do stress, etc. E depois o que acontece? As pessoas têm medo de ficarem doentes, né? Porque sabem que estão neste lado de rendimento e não têm seguro de saúde para apoiar, não têm um sistema que o possa apoiar. Quando ficam doentes, podem perder tudo que conquistaram, né? E quando perdem tudo que conquistaram, tem a outra questão que é quando ficam doentes, eles sentem a culpa por terem ficado doentes como se a culpa fosse sua, né? Então nós temos aqui um ciclo vicioso que é a pessoa já tem os maus hábitos na sociedade e depois ainda se culpa porque poderia ter feito melhor quando o sistema muito difícil que o sistema o deixe sair fora daquela bolha, né? Principalmente a classe trabalhadora, a classe que tem comida de plástico, Pois tem basta ver muita exatamente isso. Os índices de obesidade que existem nos Estados dificuldade. Unidos. Isso. Então depois o que acontece? Tu quando vais analisar a classe trabalhadora é muito difícil tu conseguires encontrar um trabalhador que não tenha uma doença crónica, que não tenha uma situação complexa de saúde, etc, não é? E isto para as seguradoras, uma doença crónica é logo o suficiente para não te aprovar o plano de saúde, não é? Então é normal que as pessoas depois tentem esconder alguma coisa, porque precisam muito do plano de saúde, porque pode ser a ruína deles se não tiverem plano de saúde. Então é aqui é muito injusto e é muito desumano, né? Um sistema muito desumano. Agora imagina ter filhos, né? E não ter suporte com filhos e por aí vai. Não, o É, indicador de terem descido a esperança de vida, não há indicador mais
transparente, não é? E, digamos, não foi num ano, foi em vários anos consecutivos, andam a perder a esperança média de vida. Isso. Depois existe no filme um trecho também muito importante, que é um áudio do Ronald Reagan, que é um discurso de 1961. Esse discurso é parte da campanha organizada pela American Medical Association, e era uma operação chamada Operation Coffee Cup, né? Basicamente, as enfermeiras organizavam uns cafezitos e depois punham a dar o disco do Reagan, onde tinha um discurso dele, né? E basicamente o discurso era um apelo direto para que as pessoas escrevessem cartas ao Congresso pedindo o bloqueio da tentativa de tornar público o sistema de saúde dos Estados Unidos. Então existe aqui um pequeno trecho dessa fala do Reagan que ele é muito específico, porque ele tenta tirar o sistema de saúde pelo simples facto das pessoas quererem um sistema público, e ele utiliza no texto o medo do socialismo por causa de criar medo às pessoas e as pessoas para tentar forçar que as pessoas não procurem esse sistema de saúde público. Então o pequeno trecho que eu tenho aqui é o seguinte: diz o Reagan, um dos métodos tradicionais de impor o estatismo ou o socialismo a um povo tem sido através da medicina. É muito fácil disfarçar um programa médico como um projeto humanitário. Vejam bem, vejam lá a hipocrisia, não é? E depois mais à frente diz assim, em pouco tempo o seu filho não vai decidir, quando estiver na escola, para onde vai ou o que fará da vida. Ele vai ter que esperar que o governo lhe diga o que fazer. Então reparem bem a, a manobra, né? A tentativa de manobra às pessoas para que elas não queiram um sistema de saúde público, não é? Passados 40 anos, obrigam as pessoas a vacinas que não estão comprovadas e que não têm os testes médicos relevantes a serem administradas, e quem não as tomar é despedido ou é preso. Isso. Depende de quem tiver a pagar. E depois existe outra parte no filme que mostra como é que a campanha para impedir um sistema público de saúde foi feita. Foi feita uma campanha na televisão, utilizando sempre por comparação o sistema de saúde dos Estados Unidos ao do Canadá, e o argumento era sempre: o povo do Canadá não pode escolher. O povo do Canadá não pode escolher. Quando o povo do Canadá tinha já na altura um dos melhores sistemas de saúde do mundo, não é? Então isto mostra como é que são utilizadas as televisões, os veículos de comunicação, os jornais e por aí fora para tentar manipular as pessoas numa questão tão essencial como a saúde, não é? Numa questão tão essencial como a saúde. E isso está a acontecer aqui na Europa neste momento de forma também muito, muito disfarçada, não é? Na mesma altura e com os mesmos argumentos, acabaram com o Departamento de Educação, com o Ministério da Educação nos Estados Unidos. E veja-se os resultados, quer na saúde, quer na educação, uma população miserável. Isso mesmo. Agora, só mesmo para terminar este tema, no documentário, a uma certa altura, existe lá um trecho que eu agora já não tenho a certeza se foi o Michael Moore que diz ou um dos seus entrevistados, mas que está relacionado entre a questão da democracia e a questão, digamos, das dívidas que as pessoas muitas vezes são levadas a fazer, não é? Isto cria ali uma relação nesse texto que é muito interessante, que eu queria só citar aqui rapidamente. O texto diz assim, aliás, a fala no filme diz assim: se estás acorrentado por dívidas, não tens liberdade de escolha. Parece ser benéfico para o sistema quando a pessoa média está acorrentada por dívidas. Pessoas endividadas tornam-se desesperançadas e pessoas desesperançadas não votam. Vejo duas formas pelas quais as pessoas são controladas. Primeiro, assustar as pessoas. E segundo, desmoralizá-las. Uma nação educada, saudável e confiante é mais difícil de governar. E acho que há quem pense: não queremos que pessoas sejam educadas, saudáveis e confiantes, porque ficariam fora de controle, não é? Então acho muito interessante essa parte. Isto é uma tradução minha, está mais ou menos, eu fiz um bocado à pressa, mas é mais ou menos isto, e acho que está aqui a importância do texto, acho que está aqui bem explicitada, não é? Se não é essa a tradução, devia ser.
Sim, é mais ou menos. Pode ser uma palavra ou outra aqui, pronto, mas quase certeza que é isto. Ou seja, a ideia é bem esta, não é? Então, para terminar, basicamente é bem isto que fala o documentário. Ele é muito importante. Se vocês não conhecem este filme, aconselho a verem. Ele é muito, muito interessante. Fala de muitos outros temas. Isto aqui foi só um resumo e mesmo assim já foi muitos, muitos pontos que eu já falei. Mas ele é muito, muito interessante. E agora imaginem que de lá para cá passaram quase 20 anos, as coisas pioraram. Não é? Uma das cenas marcantes do filme, e é mesmo marcante, ou uma das cenas marcantes, tem a cena da Cuba, que é muito marcante, porque de facto aqueles funcionários públicos do Estado, das forças policiais e do Exército e assim, foram tratadas gratuitamente e não estavam a acreditar naquilo. Parecia tipo uma bênção caída dos céus e não acreditavam que aquilo estava a acontecer, não é? Mas existe uma senhora que imigra dos Estados Unidos para a França, no documentário. E o Michael Moore, quando está em França, junta-se com eles num café, com um grupo de pessoas e começa a falar do sistema de saúde e a fazer perguntas e tal e tal e tal. Reparem que isto era numa França, quase há 20 anos, onde uma mulher grávida, com uma mulher que tinha acabado de dar à luz, tinha direito a uma empregada para ajudar em casa, o Estado fornecia. Esses tempos também já lá vão, não é? Mas tinham direito a uma pessoa para ajudar em casa. E o Michael Moore está num café com um grupo de pessoas e uma dessas pessoas é uma senhora, uma estadunidense, hum, que diz que está muito contente, que os filhos têm a cuidar de saúde, que ela também tem, que nem consegue acreditar na diferença entre o sistema que ela estava a ter em França, quando comparado com os Estados Unidos, e de um momento para o outro a senhora começa a chorar bastante e diz assim: "Hum, eu nem me sinto bem, sabendo as condições que eu tenho aqui, sabendo que a minha família nos Estados Unidos passa muitas dificuldades por causa das questões de saúde." E ela a chorar diz isto, não é? E reparem, nós às vezes estamos num país pequeno como é Portugal e às vezes temos pequenas coisas que às vezes podem não parecer muito, mas são de facto muito, e que nós devemos cuidar delas, não é? Portanto, é isso, pessoal. Se vocês não conhecem o documentário Sico, aconselho a todos, vejam. É muito, muito interessante. Aliás, os outros documentários da Michael Moore também são interessantes. Mas, Exatamente. mas este